Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Provérbios. E a lição de hoje é a lição de número 5, com o tema Proteção contra a preguiça. Meu amigo, é uma lição que vai falar muito sobre a geração de hoje, a famosa geração neném. Não trabalha, nem estuda. E o quanto que isso é problemático. Na verdade, esse contexto da preguiça, a gente fala numa perspectiva muito mais social, mas ela importa mais do que numa perspectiva social. A preguiça, ela reflete no desenvolvimento espiritual e também na saúde da pessoa. Isso é um problema sério que precisa sim ser discutido dentro de um contexto cristão nas igrejas. Essa lição iremos tratar a partir da luz do que Salomão falou no livro de Provérbios. Lembrando que você que ministra na sua igreja, você que ministra na sua escola bíblica e gosta de usar slides, seja um assinante do EBDemFoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. É isso mesmo, slides da revista CPAD. Slides das revistas de jovens, slides das revistas de adulto, slides da revista de discipulado, slides editáveis que você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua necessidade na sua ministração. Seja um assinante do EBDemFoco.com e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. A assinatura do conteúdo, o conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides de jovens e os bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui na plataforma do EBDemFoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então é só você acessar o site EBDemFoco.com ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869 para mais informações. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição, Provérbios 12:27, diz: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Salomão, fazendo esta observação, o preguiçoso não assará a sua caça. Óbvio, porque ele não irá nem caçar. O bem precioso do homem é ser diligente, é ser esforçado, inteligente, organizado. E o preguiçoso não é nada disso. O resumo da lição: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. O trabalho e a diligência. Trabalhar é nobre, ser diligente é ser inteligente, é ser dedicado. Diligência não é só trabalho duro, insistente, consistente. É, antes de tudo, um trabalho inteligente. Certo autor, fazendo uma explicação sobre diligência, ele diz que o trabalho diligente não é necessariamente um trabalho duro, mas um trabalho inteligente. Porque o trabalho duro, eu posso escolher ou lançar mão de formas mais arcaicas para fazer um serviço, para fazer um trabalho. Mas o trabalho inteligente eu posso encontrar formas
mais atualizadas e tecnológicas para fazer este trabalho. Por exemplo, alguém pode tentar derrubar uma árvore com um serrote. É um trabalho duro, será um trabalho duro, consistente, será um trabalho muito difícil e muito demorado. Mas se eu usar uma serra elétrica, uma motosserra, será um trabalho fácil, rápido e inteligente. Então, a diligência não é apenas trabalhar duro, a diligência é trabalhar com inteligência. O texto bíblico se encontra em Provérbios 6, de 6 a 11, 24, 30 a 34 e 26, de 8 a 16. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas o texto são os textos áureos do livro de Provérbios, quando se trata de falar do assunto sobre a preguiça. Então vamos lá, vamos para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a advertência do livro de Provérbios quanto à preguiça. Veremos que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito do assunto. Isso é importante pelo valor moral e espiritual que a Bíblia tem. E se, sendo a Bíblia um livro espiritual e moral, ela trata de um assunto como a preguiça. Então nós devemos levar em consideração e ter com estima esse assunto, porque ele não é irrelevante, muito pelo contrário. Assim, à luz da explicação do texto bíblico, que serve de leitura bíblica em classe, conceituaremos a preguiça. Faremos uma distinção entre o que ela é e o que não é. Finalmente, refletiremos algumas formas básicas de se prevenir a respeito da preguiça. Que haja zelo e fervor em nossos corações no lugar da preguiça. O que é preguiça e o que não é preguiça. Formas de expressar a preguiça, O que a preguiça reflete, como nos prevenir, como combater a preguiça. Não necessariamente a gente começa a combater a preguiça trabalhando, mas, por exemplo, tendo o propósito, objetivo, sendo altruísta, sendo diligente, enfim. Vamos estudar nesta lição a respeito destes contextos, Conceituar o que é preguiça para não cometermos o erro de dizer que alguém que eventualmente tem alguma dificuldade ou que esteja, por exemplo, no momento de descanso, dizer que essa pessoa seja preguiçosa sem ser, e vermos quais os caminhos para nós fugirmos da preguiça. Primeiro tópico, uma advertência contra a preguiça. Informações iniciais. O livro de Provérbios tem diversas advertências de caráter prático na vida dos jovens. No capítulo 6, por exemplo, entre muitas advertências, do verso 1 ao 19, priorizaremos a advertência contra a preguiça. Preguiça. Uma advertência contra a preguiça, Como eu falei agora há pouco, a Bíblia sendo um livro moral e espiritual, ela se preocupa em falar sobre a preguiça. Isso demonstra a relevância desse assunto para a vida das pessoas no dia a dia, porque a Bíblia não se preocuparia com algo fútil, muito pelo contrário. A Bíblia sempre se preocupa, a Bíblia tem como conteúdo aqueles princípios e valores que são substanciais para a qualidade de vida das pessoas, para o viver em harmonia, o viver bem, viver para a glória de Deus. E quando nós olhamos para o contexto preguiça, a pessoa que vive na preguiça, que é dominada pela preguiça, vive na verdade em pecado e não pode viver para a glória de Deus. Correlacionaremos esta sessão com a de Provérbios 24, 30 e 34, que traz uma admoestação contra o preguiçoso.
Também ampliaremos essa advertência bíblica por meio de um retrato irônico que o sábio faz a respeito do preguiçoso. Só você olhar a leitura bíblica em classe, os 3 textos lá que nós verificamos são exatamente esses textos que o comentarista está citando aqui agora. Provérbios 6, 6 a 11. Primeiro texto, né? Advertência contra a preguiça em Provérbios 6 traz, na verdade, o estímulo à prática das virtudes da diligência e do trabalho, uma vez que a preguiça contraria ambos. Por isso o sábio se volta para a natureza e, por meio da observação da formiga, ele ensina lições de diligência e do trabalho. O sábio consegue olhar a natureza e, vendo o funcionamento da natureza, ele então extrai lições importantes para a vida e para combater o mal, que é um mal horrível, que é o mal da preguiça. Pessoas sábias geralmente conseguem identificar ou absorver lições de coisas simples e também de coisas da natureza. As formigas nos ensinam zelosa organização, mesmo que não tenham um chefe. Provérbios 6, 6 e 7 diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. O contexto da formiga é realmente muito interessante, né? E nós vamos ver mais na frente coisas relacionadas à organização da formiga, que é muito interessante. Mas realmente a formiga, ela sabe o tempo de trabalhar e ela não espera, pelo menos não é o que se sabe, né? Pelo que se observa das formigas, ela não espera alguém dizer que é hora de trabalhar, ela não espera que alguém faça por ela. As formigas são operárias e trabalham porque a sua natureza as ensina que elas precisam trabalhar e se organizar, porque é necessário, né? A formiga ensina que você precisa ser autorresponsável por você mesmo. Isso é muito importante, porque, como dizem por aí, aonde tem um folgado, tem um enforcado. Aonde tem um preguiçoso descansando, tem alguém se matando de trabalhar. E as formigas aparentemente não toleram esse tipo de conduta, né? Todas elas precisam se autorresponsabilizar e todas elas precisam participar do trabalho, da colheita, né? Do ajuntamento do seu sustento para o momento em que elas precisam ficar recolhidas na sua casa, se alimentando, mas todos precisam estar trabalhando. Elas nos ensinam uma dimensão muito consciente do tempo do trabalho e do descanso, bem recompensado. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, a formiga, como eu acabei de falar, ela tem um senso de autorresponsabilidade. E ela entende, né, por natureza, que ela precisa trabalhar um determinado tempo, né, do ano, para depois ela poder desfrutar. E é interessante a formiga, a ideia da formiga, porque a formiga ela entende o processo, o tempo. Nós vivemos a sociedade pós-moderna, que é a sociedade do imediatismo. É tudo para hoje. O cara quer ficar rico e ele quer ficar rico hoje. Porque existem tantas pessoas, tantos jovens que estão aprisionados por jogos, pela vontade de ficar rico, de ter dinheiro rápido. A formiga nos ensina que a prosperidade ela demanda trabalho diligente, inteligente e constante. Não é da noite para o dia. E não é de forma mirabolante. É preciso entender isso.
as gerações de hoje, elas não entendem isso. As gerações de hoje acham que a vida vai ser resolvida a partir de um jogo online. Tá todo mundo achando que vai ser o dominador dos jogos online e vai ficar rico com os jogos online porque fulano fez isso, ficou rico. Dentre 10 milhões de pessoas que jogam, 10 pessoas ficaram ricas porque foram precursores ou usaram métodos inéditos. E essas pessoas, essas outras 9.990.090, enfim, até eu me perco aqui nos números. Essas pessoas acham que vão ficar ricas também, da noite para o dia. E não é essa a verdade. A vida é absolutamente diferente disso. A realidade da formiga nos ensina que o trabalho, ele é diligente, ele é inteligente, mas ele é constante. E o gozo, a recompensa, ela vem com o tempo. Não é imediatismo. O imediatismo vai trazer as principais doenças que nós temos no mundo hoje. Ansiedade, depressão, parasuicídio e outros tipos de distúrbios físicos que a gente sabe que tem por causa da ansiedade que as pessoas têm de terem as coisas imediatamente. Então a formiga nos ensina exatamente isso também, que o fruto, a formiga nos ensina que usufruir do trabalho demanda um certo tempo. Não é no imediato. Ela não já colhe e desfruta do que colheu. Ela colhe num tempo para desfrutar do que colheu num outro tempo mais adiante. O sábio pergunta ao preguiçoso a fim de que ele faça uma autorreflexão de sua vida. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Até quando, preguiçoso? E ao final da sessão arremata: a pobreza se abaterá inesperadamente sobre o preguiçoso. Provérbios 6, 10 a 11 diz: um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, vai tirar tudo que você tem. Apesar de você já não ter nada, né? Você não tem nada. Então, a preguiça, ela vai roubar de você a alegria. A preguiça vai roubar de você o ânimo. E a preguiça vai roubar de você a vida. Provérbios 24, 30 a 34 e 26, 13 a 16. Provérbios 24, 30 a 34 traz a observação do sábio a respeito do campo do preguiçoso. E o que ele contempla? Total desordem e ausência de diligência. Ausência de trabalho inteligente. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Ou seja, o que o sábio está nos ensinando aqui? Ele está dizendo que foi fazer um passeio e ele passou perto da vinha de um homem preguiçoso, do campo de um homem preguiçoso, da fazenda de um homem preguiçoso, do trabalho, do negócio, do empreendimento de um homem preguiçoso. E o que é que ele viu? Ele viu bagunça, desordem, falta de organização, falta de objetividade. Ele viu uma coisa mal zelada, uma coisa completamente desorganizada. Isso é típico de quem é preguiçoso. Isso é típico de quem é preguiçoso. Quando você vê uma pessoa trabalhadora, você chega no ambiente de trabalho dela, imagine aqui, o contexto é que ele era dono do próprio ambiente de trabalho, você vai ver organização, você vai ver limpeza,
você vai ver a disposição das coisas de forma muito objetiva, organizada, porque é alguém que tem coragem de trabalhar, é alguém que é diligente. Agora o preguiçoso não, é uma desordem, e é óbvio, eu que sou empreendedor sei disso, a desordem, por exemplo, aqui na nossa loja, prejudica profundamente o faturamento da loja. Prejudica profundamente. O cliente que chega ali na rua e olha para a loja, vê uma loja bagunçada, ele diz, ixi, não. Aí o serviço é de má qualidade, as peças são o produto é de má qualidade, e assim por diante e tal, e ele não vai chegar. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Né? Você que quer ter êxito no seu trabalho, seja organizado, seja limpinho, seja objetivo. Não faça como o preguiçoso aqui de Provérbios 24. Porque o que é que o sábio está mostrando aqui? O que ele viu? Ele viu bagunça, ele viu desordem, ele viu as coisas tudo bagunçada, misturada, ele viu o local sujo, sem estar limpo, ele viu as coisas totalmente abandonadas, apesar de que o dono daquele campo estava lá, trabalhando nele. Mas estava tudo bagunçado. Isso é resultado da preguiça, desordem, bagunça, frustração. Então não seja preguiçoso, seja diligente. Seja uma pessoa inteligente, trabalhe com inteligência para que o trabalho dê frutos e você possa desfrutar dos frutos. Diante da reflexão desse quadro, o sábio arremata mais uma vez. A pobreza virá sobre o preguiçoso de forma inesperada. O que tenho eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Vi que o preguiçoso sofre e passa necessidade. Em Provérbios 26, 13 a 16, o sábio faz uma ironia a respeito das desculpas do preguiçoso contra ser diligente e trabalhador. Ele diz, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O preguiçoso sempre tem uma desculpa. O preguiçoso, por exemplo, se o preguiçoso ele é um empregado, ele diz, eu faço pelo dinheiro. Se fosse meu, eu faria melhor. Mentira! O preguiçoso, além de preguiçoso, ele é mentiroso também, porque o que ele fala não dá para levar a sério. Eu conheço um rapaz que uma vez ele foi cobrado por não trabalhar de forma diligente para seu patrão. E aí a resposta dele foi, se fosse meu, eu faria melhor, mas eu não vou dar a minha vida pelo empreendimento dos outros. E não é que ele montou o empreendimento, isso é muito interessante, ele montou o empreendimento no mesmo ramo. E adivinha como que é o empreendimento dele? Igual ou pior quando ele tomava conta do empreendimento de outra pessoa. Porque o discurso de dizer, não, se fosse meu eu faria melhor, é mentiroso. O preguiçoso, ele é preguiçoso trabalhando para os outros ou trabalhando para si mesmo, porque ele é preguiçoso. Ele sempre vai arrumar uma desculpa. Como nós vemos o texto aqui de Provérbios 26. Sempre vai arrumar uma desculpa. Uma hora é o leão que está no caminho, outra hora é o leão que está na rua. Uma hora é o tempo, uma hora é outra coisa e assim por diante. Mas ele sempre vai arrumar uma desculpa. Porque é isso que o mentiroso faz. Ele arruma desculpas. O preguiçoso não levanta da cama, não tem a coragem de levar a mão à boca. E ainda diante de 7 pessoas que respondem bem, ele se acha sábio, dono da verdade. Ou seja, o preguiçoso entra num processo de negação. De que ele não tem problema não. Ele na verdade é melhor do que os 7 sábios. O preguiçoso está sempre justificando a sua preguiça. É horrível, irmão. É horrível você justificar o seu erro.
A sua falta de virtude, de disposição, de diligência é horrível. Coisas erradas a gente não justifica, a gente admite e se arrepende. Segundo tópico. A preguiça e suas consequências. Conceituando a preguiça. De maneira geral, preguiça tem a ver com a aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão. Isso é o básico do conceito sobre preguiça, né? Mas especialmente preguiça é a aversão ao trabalho, né? Mas também se justifica dizer que a preguiça também está relacionado a um estado de morosidade, de prostração, de lentidão. Também está relacionado ao imediatismo, quer logo o resultado, mas não quer passar pelos processos. Isso também reflete preguiça, né? Do ponto de vista psicológico, tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Pode se revelar como aversão à ideia de disciplina e ordem, e também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. Isso é um ponto que a gente precisa ver, né? A preguiça, ela se apresenta como aversão ao trabalho, um estado de prostração, de morosidade e lentidão, falta de vontade. Pode ser também vista a partir da indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Pode se revelar como uma aversão à ideia de disciplina, né? Aquela pessoa diligente, disciplinada. A pessoa preguiçosa não gosta de rotina de disciplina, né? De fazer as coisas no horário, com a mesma intensidade, com a mesma diligência, né? O preguiçoso não gosta disso, não gosta de ordem, não gosta das coisas organizadas, porque ele faz de qualquer jeito, faz quando dá tempo. E também pode ser um problema orgânico, né? Um problema químico do organismo. Além disso, com a preguiça é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia, e a partir de uma combinação de fatores orgânicos e ambientais, até a depressão. Olha só, isso é um problema sério. Trabalhar é tão bom que gera frutos e lhe cura da depressão. É por isso, né, que tem aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. As pessoas, o preguiçoso, vive de mente vazia. E aí o mal enche a sua cabeça de perturbações. Quem nunca sentiu aquele sentimento de vazio ao tomar a consciência da perda do tempo por causa de uma prostração causada pela preguiça? Você passou ali o dia todo sem fazer nada. Aí você olha para a vida, você tem um despertamento, você olha para a vida, você sente aquela tristeza, aquela sensação de culpa, aquele remorso. E isso, às vezes, se impregna na alma de muitas pessoas e elas acabam, de fato, adentrando numa depressão por causa da preguiça. Quando esse estado se torna crônico, até mesmo a saúde é afetada. Chega a um estado de depressão, chega a um estado clínico, porque até então a gente fala da preguiça num sentido muito mais moral, muito mais espiritual e não clínico. Mas, olha só, o que nós vemos aqui é que a preguiça pode levar a pessoa a um estado clínico de doença, né, que afeta os corpos. Veja como é importante sermos diligentes, dedicados, trabalhadores, porque saúde nós teremos por sermos trabalhadores ao invés de preguiçosos. O que não é a preguiça? É muito importante ressaltar aqui o que não é preguiça. Descansar, por exemplo, não é preguiça. Gênesis 2:2, por exemplo, Deus descansou. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou. Descansar é, na verdade, uma recompensa maravilhosa que todo trabalhador diligente deve ter. Muito pelo contrário, descansar é um princípio bíblico que, se ignorado, levará o ser humano à exaustão física e mental. O preguiçoso, como eu contei a história desse rapaz, ele é desorganizado, o ambiente em que ele está é sempre uma bagunça. Isso você percebe. Agora, uma pessoa que está em busca de descanso, é só você olhar em volta dela, está tudo organizado, está tudo no lugar certo, funcionando direito. Então essa pessoa, quando para,
É porque ela está usufruindo, como a formiga, do momento de descanso tão merecido por ter trabalhado diligentemente. Também não podemos confundir a preguiça com causas orgânicas, né? Às vezes o que muitos entendem por preguiça tem a ver com a ausência de nutrientes provenientes de uma alimentação pouco saudável, ou a ausência do tempo necessário de um sono reparador, ou até mesmo uma disfunção química na produção de hormônio em nosso organismo que tem a ver com disposição e validade e vitalidade. Portanto, nem tudo é preguiça. Mas nesses aspectos aqui, isso aqui é muito fácil da gente identificar. O preguiçoso, ele é preguiçoso por perspectiva, não é só por ação. Lembra do que nós falamos agora há pouco, das desculpas do preguiçoso? Ah, tem um leão na rua. Ah, tem um leão na estrada. Ah, isso, ah, aquilo. Isso é uma questão que reflete a perspectiva da pessoa. A perspectiva. A falta de ânimo, de disposição, ela se mostra em pessoas que têm algum problema químico, orgânico, mas a mente dessa pessoa não é uma mente que vive dando desculpas. Muitas vezes eu conheci pessoas assim, que eram pessoas que tinham uma profunda guerra contra si mesmo, porque não gostava daquela sensação, daquela ideia de fraqueza, de desânimo, porque não era de fato uma pessoa preguiçosa, né? Era uma pessoa que estava com algum problema, né, orgânico no organismo que precisava ser melhorado. E isso aqui é importante porque o comentarista está chamando a gente para conversar sobre algumas condutas nossas, pode nos levar a um estado de depressão, a um estado de morosidade e afetar profundamente o nosso desenvolvimento pessoal, afetar o nosso trabalho, afetar a nossa vida em família, a nossa vida em sociedade, por causa da nossa alimentação, por exemplo. Especialmente a gente que está falando para jovens aqui, os jovens hoje gostam de um enlatado, de uma fritura, dessas coisas de fast food, né? Jovens não gostam de comida saudável, jovens, a maioria hoje gosta de refrigerante, doce, essas porcarias tudo. Isso, cedo ou tarde, vai cobrar um preço. Vai cobrar um preço. E é importante que você saiba disso. Daqui a pouco você, jovem, não está tendo o mesmo desenvolvimento no seu trabalho, nos seus estudos, e você diz, por quê? Talvez seja a sua alimentação, talvez seja a sua falta de exercícios físicos, de ler um bom livro, enfim, seja descuido com o corpo. Nem é preguiça. É só descuido com o corpo, e precisa ver essa questão. E como eu disse agora há pouco, a preguiça ela se reflete numa questão de perspectiva da pessoa. Você conversando com um preguiçoso, você vai ver o que ele fala e tem uma questão de perspectiva. É como o sábio diz, as desculpas do preguiçoso, tem um problema ali, né? Igual a história lá do poeta, tem uma pedra no caminho. Havia uma pedra no caminho, ou como diz o sábio aqui de Provérbios, tem um leão na estrada, tem um leão na rua, e o preguiçoso vive fazendo ou dando desculpas, né? É uma questão de perspectiva, mas tem as questões químicas, né, orgânicas do organismo, por uma questão de falta de exercício, uma questão de sono, né, porque não dorme bem, uma questão de alimentação ruim, enfim, tudo isso pode destruir a nossa vida e a gente às vezes não percebe. Mas é preciso ser diligente quanto a isso também, para que tenhamos uma vida saudável, uma vida boa. A preguiça paralisa seu desenvolvimento. Eu acho isso aqui interessante. A preguiça contra a qual a Bíblia adverte paralisa o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional do jovem. Olha só as áreas da vida que a preguiça afeta. Desenvolvimento espiritual. Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, daqui a pouco não quer ir para a igreja. Afetivo, não quero fazer amigos, não se importa com amizades. Acadêmico, né, não se preocupa em ter as melhores notas. Profissional, desorganizado, perde emprego, não consegue subir de função no emprego e assim por diante. Tudo isso por causa da preguiça. Ela liquida o senso da responsabilidade na vida. Ora, se entramos num modo mórbido de inatividade, infelizmente sofreremos consequências sérias em nossa vida. Nenhum patrão quer um funcionário mórbido.
de pouca criatividade, melancólico, daqui a pouco começa a ser reclamão, daqui a pouco começa a ser murmurador. Isso é péssimo para a equipe, para o ambiente de trabalho. Então é preciso ter esses cuidados para com a própria vida. Por exemplo, nossa vida devocional depende do senso de responsabilidade em manter certa disciplina, né? Olha, por exemplo, para a história de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por semana. Isso era 3 vezes por dia, melhor dizendo. Isso era uma rotina rigorosa. Mesmo sob a ameaça de morte, Daniel não admitiu mudar essa rotina. A persistência, a capacidade de diligência de Daniel é algo sensacional. A autorresponsabilidade, né, que é uma coisa que é absolutamente antagônica à preguiça, né? A autorresponsabilidade. Você sabe das suas responsabilidades, sabe que aquilo é responsabilidade sua, e você não pode delegar isso para ninguém, nem culpar ninguém, então você assume a responsabilidade. Daniel sabia que era a responsabilidade dele. A intimidade dele com Deus, o êxito dele na vida espiritual dele era a responsabilidade dele, somente dele. E ele não poderia delegar isso para ninguém. E se ele quisesse manter tudo aquilo que ele tinha com Deus e ir mais adiante, ele teria que manter a disciplina, ele teria que manter a responsabilidade, apesar das dificuldades e dos pavores que viriam, que era o pavor da morte. Nossa disposição para o relacionamento social tem a ver com investir atenção e tempo com o próximo. Tem que ser diligente, tem que ter coragem, disposição, e o preguiçoso não tem nada disso. O sucesso profissional depende da disposição em fazer o melhor sempre. A preguiça, como uma disposição mórbida, sabota tudo isso, né? Já falamos sobre isso, né? Ninguém quer, né? Ninguém quer na equipe uma pessoa mórbida, indisposta, que daqui a pouco começa a murmurar, reclama de tudo, né? Ninguém quer isso. As empresas, as equipes quer pessoas ativas, proativas, dedicadas, mente aberta, comprometidas, e isso felizes, né? Felizes. Isso é o importante, isso é muito importante. Não por acaso no Novo Testamento o apóstolo Paulo exorta sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer o próprio pão. Paulo pega pesado, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Olha só. Paulo diz que é para comer o próprio pão. Que é para trabalhar, comer o próprio pão. E ele continua dizendo em Romanos 12:11, não faltar zelo e fervor na vida, vontade de viver, energia. O que lemos em Provérbios 6, 24 e 26 está alinhado com o que o apóstolo Paulo ensinou e com a realidade da vida. Paulo diz que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Nós só devemos ser devedores do amor ao próximo. As outras coisas, não deva nada a ninguém, trabalhe, tenha o seu próprio sustento, tenha suas coisas. Eu não estou falando de egoísmo não, irmão, não estou falando de vaidade não. Estou falando de ter vida tranquila, vida em paz, de não ser um peso para os outros, de não ser aquela pessoa que chega e as pessoas baixam o semblante porque você é chato, porque você é moroso, porque você é reclamão, porque você é uma sanguessuga, um sugador. É disso que eu estou dizendo. Seja independente, como Paulo diz aqui, trabalhe, tenha o seu próprio sustento e não deva nada a ninguém. Terceiro tópico, protegendo-se contra a preguiça. Desenvolvendo o senso da responsabilidade. Não há um passo a passo para vencer a preguiça. Contudo, construir um senso de responsabilidade é um bom início. Isso aqui é sensacional. Olha só que eu aprendi. Confesso a vocês que eu aprendi isso nessa lição, eu achei sensacional. Ele tem a ver com a clareza do propósito de sua vida. Você conseguirá responder qual o propósito da sua vida? Sabe o que eu entendi aqui? Eu entendi que uma das formas de você vencer a preguiça é ter propósito. Qual o seu propósito, né? Você tem um propósito? Se você tem um propósito, você trabalha por esse propósito. Qual é o seu propósito? Meu propósito
é ser um pregador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar bons livros, eu vou fazer curso, eu vou ser uma pessoa que congrego, eu vou ser uma pessoa que estou sempre nas atividades da igreja. Meu amigo, não tem preguiça que resiste a isso. Qual é o seu propósito? Eu quero montar uma empresa, então eu vou juntar dinheiro, eu vou estudar como montar uma empresa, eu vou conversar com pessoas. O que eu quero aqui nessa empresa que eu estou? Eu quero subir de cargo, então eu vou trabalhar, eu vou entender a empresa para eu poder subir. Não existe preguiça que suporte isso, meu amigo. Então eu aprendi que uma das formas de você vencer a preguiça é ter propósito. Tendo propósito, você vence a preguiça. Assim, algumas perguntas assertivas podem ser feitas a nós mesmos para criar esse senso de responsabilidade. Qual é o propósito da minha vida? O que eu desejo que Deus pense ao meu respeito? Que legado quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? Então, uma forma que eu achei sensacional aqui nessa lição e aprendi com essa lição, que uma forma de você vencer e se prevenir da preguiça é ter propósito. Ter um propósito de vida. Não existe preguiça que resista a ter um propósito de vida. Que senso de responsabilidade o do apóstolo Paulo. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois minha importa é sobre a ação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Minha vida é isso. Eu fui chamado para isso. E vivo por isso. Isso é senso de responsabilidade. Cuidando do corpo. Com o senso de responsabilidade estabelecido, agora devemos fazer a manutenção do nosso corpo para executar a nossa responsabilidade. Uma coisa que geralmente nos descuidamos na juventude é com o nosso corpo e com a alimentação, condicionamento físico e sono. Né? O senso de responsabilidade estabelecido, agora devemos fazer a manutenção do corpo para executar as nossas responsabilidades. Sem saúde, sem cuidado, não tem como a gente executar o nosso propósito. Não adianta você ter um sonho, ter um objetivo e você não ter meios para isso. E o principal meio para a conquista é o cuidado de si mesmo. Se não nos alimentarmos bem e de maneira saudável, não teremos os nutrientes adequados para dar conta da nossa responsabilidade. Então, o cuidado consigo mesmo é absolutamente necessário para alcançar o seu propósito. Também, se não cuidarmos do nosso condicionamento físico, teremos problemas físicos e falta de mobilidade para dar conta de uma rotina. Né? Dependendo de onde você trabalha, você precisa ter energia para aquele trabalho. Mas se você perde sono, se você se alimenta mal, se você faz outras coisas que prejudica alguma área da sua vida, isso vai ser um problema e vai impedir que você tenha um propósito, que você conquiste esse propósito. Também não é possível dormir tarde, acordar cedo e render bem ao longo do dia. É impossível. O sono é precioso para a nossa recuperação. Após um dia de trabalho e de estudo, dormir bem, né? 1 Reis 19, 5, 6 diz: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Elias estava exausto, depressivo, e o anjo então trouxe alimento para ele, disse para ele: se alimente, durma bem, porque a sua caminhada é longa. Ninguém consegue chegar longe desnutrido, despreparado. É preciso estar preparado. Por isso, alimente-se de maneira saudável. Trate do seu condicionamento físico e durma um horário regular em que o seu corpo descanse e se restabeleça para uma nova rotina. Seu corpo agradecerá e a sua mente ficará mais leve. A preguiça faz pesar o corpo e a mente. Mas se você tem um propósito, se você cuida de si mesmo, então você consegue executar as etapas do propósito e então vencer a preguiça. Cultivando uma rotina saudável. Observe a natureza. O exemplo da formiga, visto em Provérbios 6, mostra-nos como seu ritmo e tempo são harmoniosos.
Olhe para as 4 estações, outono, inverno, primavera, verão. Tudo no seu tempo. Independentemente do que ocorra no mundo, esse ciclo acontecerá. Devemos aprender com a natureza. É o que eu falei agora há pouco sobre o imediatismo. As pessoas vivem, hoje em dia, na pós-modernidade, num frenesi do imediatismo, que tudo eles querem resultado imediato. E se frustram, entram em depressão. Isso são problemas gravíssimos para a geração do tempo que nós estamos vivendo. Então aprendamos com a natureza, como o sábio fala sobre a formiga, ela sabe que tem um tempo de colher e sabe que tem um tempo para usufruir. E como o comentarista lembra que das estações, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Aprenda a viver o propósito de cada tempo para que você se desenvolva, para que quando você alcançar o seu êxito, você possa usufruir dele com qualidade. Ora, a rotina não é para nos oprimir, pelo contrário, é para nos dar maior liberdade para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Nenhum atleta chega ao objetivo sem uma rotina. Nenhum escritor publica um livro sem rotina. Tudo precisa ter uma rotina de trabalho, precisa ter dedicação, precisa ser diligente, precisa ter trabalho inteligente. Né? Porque não é só trabalho duro, é trabalho inteligente. Precisa trabalhar com inteligência para ter os resultados que você deseja. Nenhum artista desenha uma tela sem uma rotina que se enquadre em sua realidade. Lembremos-nos que o primeiro capítulo de Gênesis mostra um Deus que trabalhou com rotina, passo a passo, uma coisa de cada vez e um dia de cada vez. Deus poderia ter feito tudo no mesmo momento? Poderia, mas não fez, para nos ensinar que tudo tem o seu tempo e o seu processo. E nós não devemos fugir desses processos, porque certamente nos cansaremos, nos desgastaremos e não teremos o resultado esperado. Em Números, ele ensinou o seu povo a se organizar e desenvolver uma rotina. A rotina é um grande antídoto contra a preguiça e Deus espera que nos organizemos por meio de uma rotina saudável, tanto por dentro quanto por fora. Quando fala de rotina, é organização, não é a coisa engessada, porque senão você perde criatividade. E é importante ter criatividade para a expansão do cérebro e para que o seu trabalho também seja um trabalho que se desenvolva, né? Que seja inovador, que cresça. É preciso ter criatividade, mas é preciso ter organização. Nossa conclusão. O livro de Provérbios revela muitas advertências contra a preguiça, que nessa oportunidade tomamos como convite da palavra de Deus para o nosso bem-estar. Cuidemos do nosso senso de responsabilidade, da nossa alimentação e do nosso sono, bem como do estabelecimento de uma rotina saudável. Esses cuidados são iniciativas sábias para prevenir a preguiça e, consequentemente, desenvolvermos a vida sob o ponto de vista espiritual, afetivo, acadêmico e profissional. Muito bem, então, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.